Olá, meus amigos. Hoje eu vou responder a pergunta aqui, quais são os sintomas, efeitos, comportamentos que uma vítima de uma narcisista tem após o descarte e a convicção na manipulação. Bom, um esclarecimento necessário, independente de questões de gênero, o transtorno ele pode comprometer tanto homens quanto mulheres, né? A pergunta aqui fala os problemas, né, que podem ser causados por uma narcisista, né? Mas pode ser seja a narcisista ou seja o narcisista, ambos, pela ação do transtorno, vão trazer danos para quem foi vítima. E eu respondo a essa pergunta da seguinte forma: existem diversos, e a dissonância cognitiva é um dos mais recentes e que chamam a atenção, mas não explanarei muito devido à abundância de artigos que alguns amigos já produziram sobre esse tema aqui. Ao final, deixarei um dos meus artigos sobre esse tema. Ao mesmo tempo, existe a ansiedade. É sobre ela que precisamos pensar antes da convicção da manipulação. De acordo com Tasha Bailey, especialista em vínculos afetivos, temos maior segurança quando estamos próximos da parceira ou do parceiro amoroso. Sinais fisiológicos como respiração mais profunda, diminuição do ritmo cardíaco, liberação da oxitocina, o famoso hormônio do amor, né? Que curiosamente também é o hormônio da guerra. Se você quiser que eu faça aí uma explanação neuropsicológica explicando por que que a oxitocina, ela, embora seja chamada de hormônio do amor, ela também é hormônio da guerra. De acordo com Tasha, o próprio sono é favorecido com essa aproximação da pessoa amada, devido à segurança e relaxamento que está ligado a diversas respostas do sistema nervoso parasimpático. Portanto, quando uma pessoa com a qual temos esse vínculo se afasta, temos o efeito contrário em termos psíquicos. Temos o aumento da ansiedade e, no nível fisiológico, temos aumento do cortisol, além de outras alterações. Com o passar do tempo, é muito comum que a vítima comece a ter recordações. Existe inclusive um processo chamado maladaptive daydreaming, que eu explico no artigo ao final desse post. No caso aqui eu coloquei ele no artigo, mas se você quiser eu posso trazer um vídeo sobre esse assunto. Eu já comentei sobre ele em alguns vídeos anteriores, tá? Eh, Envolve muitas recordações, esse processo chamado Maladaptive Daydreaming, vou colocar aqui na tela, com muitas recordações, reminiscência dos eventos traumáticos, vem cenas, situações nas quais a vítima passa a se olhar com ódio. Em termos psíquicos, chamamos isso de autoaversão. De acordo com a psiquiatra e pesquisadora americana Judith Herman, as memórias traumáticas são processadas diferentemente das demais. Muitas vítimas se odeiam num ciclo de autoaversão, vergonha e arrependimento. E tudo isso aumenta quando ocorre algum hoovering ou aproximação ou reaproximação do narcisista. Então, basicamente, a vítima desenvolve, né, muito frequentemente esses sintomas, né, de autoaversão. Existem algumas síndromes que eu venho falando, né, e a gente tem, assim, na esfera dos transtornos psicológicos, a gente tem o chamado TEPT, que significa transtorno do estresse pós-traumático. Inclusive, a associação do TEPT, esse sintoma que eu listei aqui, que é o maladaptive daydreaming. Embora exista, gente, um pesquisador brasileiro que ele está tentando, associar o maladaptive daydreaming, pensar nesse fenômeno enquanto um fenômeno, psicopatológico por si só, né. É claro que isso ainda está, sendo estudado, mas, assim, basicamente, você tem o transtorno do estresse pós-traumático, que envolve a pessoa ter muitos flashbacks, né. É muito comum que a vítima, logo após essa relação, ela fique tendo os chamados pensamentos intrusivos, né. Você está lá, está realizando uma atividade cotidiana sua, no seu dia a dia, e de repente
lá vem um pensamento sobre a pessoa narcisista com a qual você se envolveu, seja ele ou ela. E isso chega a um nível tão elevado, né, tão mais elevado, porque é natural, né, todos nós, em certa medida temos, né, o maladaptive daydreaming não necessariamente, mas a gente tem os chamados devaneios, né, os flashbacks, né, passa aquelas cenas, rapidamente na nossa mente e é muito, assim, rápido, às vezes a gente nem percebe. E é muito comum em términos de outras relações, não só as relações tóxicas e abusivas, mas outras relações também geram. Porém, quando isso está associado ao transtorno, é mais intenso. A pessoa termina a relação e fica tendo muitos flashbacks. É claro que existem outros também, né. A vítima do narcisista, ela vai passar por processos de gaslighting, então basicamente o narcisista vai atuar de uma forma que vai fazer com que você chegue a duvidar até mesmo da sua sanidade, né. Eu atendendo vítimas, né, como psicólogo, eu sou especializado nessa área de relacionamentos e com essa ênfase nos relacionamentos abusivos, e eu verifico muito, né, essa questão, esse efeito do gaslighting, que é basicamente a chamada dissonância cognitiva, né, que é basicamente aquela confusão que a vítima sente, a vítima fica muito confusa, a vítima fica se questionando muito, né, perguntas como, "Por que eu aceitei isso? Como eu pude ficar nessa relação?", né, "Por que eu não fiz nada?". E é daí que começa a surgir esse sentimento que eu estou falando de autoaversão, a pessoa passa a se odiar, né. E essa autoaversão também está ligada à redução da autoestima, né. Tem alguns pesquisadores que citam, né, a redução da autoestima como um dos sinais do abuso, né, junto com vergonha, a culpa, a humilhação, a dor, o medo, a própria dificuldade de reconhecer o abuso, né, o isolamento que a vítima passa e depois ela fica com aquele medo de se aproximar de qualquer pessoa, ela se torna uma pessoa extremamente desconfiada. Então são muitos prejuízos, a gente tem explanado sobre esses prejuízos aqui, e eu espero que vocês, nos acompanhem aqui e a gente possa seguir aqui aprendendo cada vez mais, descobrindo mais sobre esse transtorno, para que a gente possa também, unidos, estarmos aqui vencendo o narcisismo.